E durante o tempo que você pratica aqueles ritos, você vai ficar longe de qualquer outra religião durante aquele período. Pelo menos o período para você receber a iniciação. Se você ainda está na tarica, você está fazendo práticas muçulmanas. Você não é um cristão ortodoxo. Tá certo? E daí eles sim são membros da tarica. Então, ó aqui. Rafael Daher consta para todo mundo como um cristão ortodoxo. Mas está lá em segredo, dentro de uma tarica, praticando ritos islâmicos. Tá certo? Então, eu mandei o seguinte recado para ele. Então você está confessando que é muçulmano em segredo e que você é ortodoxo de fachada. Porque se você saísse da tarica, diz, não, saí, rompi com aquilo, não tem mais nada, sou cristão ortodoxo. Tá certo? É um direito que você tem. Dizer, faz uma experiência, você vai na busca do conhecimento, você passa por como eu mesmo passei, pois você sabe que não tem mais nada a ver com isso, tá entendendo? Não me converti oficialmente ao Islã, pratiquei o rito e saí e agora sou cristão. Né? Agora, isso não foi isso que o Rafael Daher fez. Ele está lá na tarica. E ao mesmo tempo posa publicamente como cristão ortodoxo. Tá certo? Então, aqui o que eu disse. Então você está confessando que é muçulmano em segredo e que é ortodoxo só de fachada. Exatamente como outros tantos que eu conheci nos meios gueronianos, cada um se achando infinitamente superior aos crentes exotéricos, no instante mesmo que danava a sua alma. Daí respondi ele, eu não estou confessando nada. E cada um tira suas próprias conclusões. Não devo nada a ninguém, nem a coisa, nenhuma causa, exceto a meus pais espirituais. Pais espirituais, evidentemente, o homem da tarica que lhe deu a iniciação. Daí respondo eu. Né? Daí ele tinha mencionado 2 bispos ortodoxos que pertencem à tarica. Daí eu disse, eu sei perfeitamente quem são e conheço muito mais de 2. Por isso mesmo aviso àqueles que deixaram a igreja católica para entrar na ortodoxa. Vocês estão sendo enganados. Suas igrejas são fachadas de taricas. Né? Vocês são inocentes úteis e seus bispos são agentes do Islã. Você deu com a língua nos dentes, desgraçado. Mostrou que é um bispo de língua dupla exatamente como seus pais espirituais. Era só isso que eu queria que você fizesse. Não adianta apagar os posts, porque já temos o print screen de tudo. Muito obrigado pela colaboração. Nossa conversa está encerrada. Então, esse fenômeno eu observo há mais de 20 anos. Quer dizer, esse pessoal, islâmico taricas, que ou montam igrejas ortodoxas, totalmente fake, tá certo? Como montaram em Portugal. Portugal tem igreja ortodoxa portuguesa, totalmente fake. Ou se infiltram numa igreja ortodoxa, né? E estão lá, através da igreja ortodoxa, puxando os caras para a tarica. Então eles chegam para o católico e dizem, olha aqui, a sua tradução é muito boa, mas ela está incompleta, porque falta a parte superior metafísica. Vocês não têm a realização metafísica, vocês só têm a salvação da alma, coitadinhos. Vocês são uns vulgares exotéricos. Agora vem para cá que você vai ter um treco melhor do que a salvação da alma, você vai ter a realização metafísica. Né? E o idiota vai, larga a igreja católica e vai para o ortodoxo sem saber que está entrando numa tarica. Então isso é uma empulhação, e o simples fato dos caras fazerem isso já mostra que essa gente é bosta humana, bosta falante. Então todos esses caras são agentes do diabo, vivem na falsidade, vivem na língua dupla. Tá certo? Eu não estou negando a imensa quantidade de conhecimento ao que se pode adquirir, lendo René Guénon, João, etc, etc. Mas a operação inteira é de uma falsidade, é de uma empulhação verdadeiramente demoníaca. Né? Agora chega lá, Rafael Daher é um desses, ele é uma vítima disso aí mesmo. Agora chega lá, meus pais espirituais. Meu filho, seus pais espirituais não valem nada. Tá certo? Eu sei o que é esse ambiente dessa tarica. Eu sei como é que termina, o que se passava na tarica do som, que é uma vergonha, uma vergonha. Tá certo? Que era assim, era um negocinho. Você, qualquer pessoa que eles ficavam com medo, eles faziam assédio judicial. Fizeram em cima de mim, porra. Claro que eu me livrei, não sei que os caras eram uns palhaços, mas me deu trabalho. Tá certo? Então nós estamos lidando assim, sabe, com vigarista, gente que faz a coisa tudo escondida, tudo segredo. Né? Agora, acabou de ter essa conversa, imediatamente o Rafael Daher passa lá uma mensagem para seu Uriel, seu André Luiz, seu Alfredo, seu Caio Rossi, seu Juliano. Não postem mais nada, 15 leram o que escrevi na nossa comunidade Darshana. Darshana é uma comunidade secreta. Ninguém pode entrar, só eles. Então está de novo confirmando. Eles estão agindo de maneira articulada, tá certo? A mandar do seu pai espiritual, ou pelo menos acreditando que estão obedecendo um pai espiritual. E é disso que se trata, é uma empulhação. Agora,
Daí eu passei outras mensagens para ele dizendo o seguinte: vou fazer o possível para continuar falando sério depois de ter visto essa sua identidade transexual, que é Madre Terenon, já por ser altamente reveladora do seu imaginário espiritual. É verdade que a Igreja Católica está infiltrada. Por exemplo, eu mesmo testemunhei pessoalmente membros do Matarica infiltrarem-se na igreja para gerar discórdia. Eu estou falando aqui do seu Rama Coomaraswamy, que escreveu o livro The Destruction of the Christian Tradition. Quer dizer, ele dá a impressão que está defendendo a igreja tradicional, mas ele está trabalhando para uma tarica. Quer dizer, você pensa que seguindo o cara você vai para a igreja tradicional? Não, você está indo para uma tarica, você está se colocando sob as ordens de um sheik e não sabe. Mais tarde, quando você fica sabendo, daí é tarde, daí você vai até aceitar a coisa. Né? Quer dizer, já encontrei, então, membros do Matarica infiltrados na Igreja Católica para gerar discórdia, como também o fazem os comunistas. O que você não encontrará é um católico se fazendo de muçulmano para enganar os crentes muçulmanos. Quer dizer, o contrário. Então, vocês se infiltram na Igreja Católica. A Igreja Católica não faz infiltração, não. Essa é a diferença essencial. Ser infiltrado não é o pecado é infiltrar-se na religião dos outros. As igrejas católicas que estão infiltradas por comunistas ou muçulmanos devem ser denunciadas, e o são. Já o que você faz, e o que os seus pais espirituais fazem, né, é que, em vez de você denunciar os seus pais espirituais como agentes islâmicos infiltrados, você os segue como um cordeirinho. Ó, eu não beijo a mão de cardeal comunista, eu cuspo nelas. Tá certo? Muito menos vou chamar de pai espiritual gente como essa. Agora, tu está lá, seguindo um muçulmano que te manda se fazer de ortodoxo, e você chama isso de pai espiritual. Quer dizer, o nego está te mandando viver na mentira, mandando te viver na duplicidade, exatamente como comunista, que tem um pacto secreto lá com os comunistas e para fora você tem outra conversa. Quer dizer, o mestre espiritual que manda você fazer isso está te pondo no inferno, rapaz, te prometendo a realização metafísica quando tu não vai ter nem a salvação. Porque se você vai ter a realização metafísica, meu filho, significa que você nem passa pelo juízo final. Você não vai ser julgado no juízo final, você já vai direto para a posição de juiz. Você não é o próprio olho de Deus? Né? Só que isso é que os caras estão te prometendo, isso é empulhação. Deus é um só, meu filho. Você não vai se transformar nele, não. Né? Daí ele também tem uma frase assim: e é melhor ser agente do Islão do que agente de Sião. Daí eu respondo para ele: olha, eu me sinto muito honrado de se chamar de agente de Sião, porque eu sou espiritualmente judeu como todo seguidor de Jesus Cristo. E considero que qualquer ofensa feita ao povo de Israel é feita a mim pessoalmente. Vá pregar antes de ser metido na puta que o pariu. É isso aí, mensagem para todos esses iniciados. Vão tudo tomar nos seus cus espirituais, vão tomar no terceiro olho. E mandam seus pais espirituais junto também. Tá entendendo? Daí, aqui, uma terceira diferença é que você, Rafael Der, diz que não tem satisfação de prestar ninguém a não ser os seus pais espirituais. Na Igreja Católica, nenhum bispo ou cardeal tem autoridade para dispensar você das obrigações morais para com a humanidade inteira. Nenhum deles o dispensará de dar satisfações ao mais humilde e fiel contra o qual você peque. O próprio Cristo não aceita pedidos de perdão em separado. Se você ofendeu uma pessoa, né, cometeu um pecado contra uma pessoa e vai lá pedir perdão para o Cristo, ele diz: primeiro você vai pedir perdão ao ofendido, depois você volta aqui. Agora, a compromisso moral desses caras é: só dou satisfações ao meu pai espiritual, lá no segredo da tarica. O que eu faço não pode ser julgado por ninguém. Como não pode ser julgado, desgraçado? Você já está julgado e condenado, porra. Né? Então, os seus pais espirituais, né, Jesus manda pedir primeiro perdão à pessoa do ofendido para depois falar com ele. Os seus pais espirituais, ao contrário, o autorizam a ter língua dupla, enganando todo mundo em volta, desde que permaneça fiel a eles. Eu sei, porque na tarica do Shalom era a mesma coisa. Você pode enganar todo mundo, você só tem que obedecer ao sheik. Se você não é capaz de enxergar nisso a presença inequívoca do diabo, é porque você é espiritualmente cego, como todos os tariqueiros, sem exceção. Né? Esse gosto que vocês têm, você e os outros da sua comunidade, têm pela multiplicidade de pseudônimos, já revela tudo contra o seu caráter. Você jamais verá o Olavo de Carvalho se escondendo atrás de pseudônimos, porque o Olavo de Carvalho é um homem, não um delinquente juvenil como você. Essa prática de só dar satisfações aos pais espirituais, fazendo você um membro de uma elite iluminada e se dispensa dos deveres para com o próximo em troca da aprovação do chefe, é igual em tudo e por tudo à disciplina comunista ou em qualquer sociedade secreta ou